paz do Senhor Jesus Cristo a todos os nossos jovens. Nesta oportunidade estaremos juntos aprendendo um pouco de Josué capítulo 6, versículo de 1 ao versículo 10, onde nós estaremos aprendendo sobre o primeiro inimigo a ser derrotado. A lição de número 7, lição dos jovens, lição de número 7, e nós vamos estudar, aprender sobre derrotando o primeiro inimigo. Josué capítulo 1, capítulo 6, versículo de 1 a 10, é a leitura proposta aqui na lição, o texto bíblico. Está escrito assim: Ora, Jericó estava fechada e trancada com ferrolhos contra os israelitas. Ninguém podia entrar, nem sair e nem entrar. E Jeová, o Deus, disse então a Josué: Vê, entrego nas tuas mãos a Jericó, seu reino e seus homens de guerra. Vós todos os combatentes, dai volta ao redor da cidade, cercando-a uma vez, e assim fareis durante 6 dias. 7 sacerdotes levarão diante da arca 7 trombetas de chifre de carneiro. E no 7º dia rodeareis a cidade 7 vezes, e os sacerdotes tocarão as trombetas. Versículo 5. E quando trocarem com fragor o chifre de carneiro, assim que ouvirdes o som da trombeta, todo o povo lançará um grande grito de guerra, e as muralhas da cidade cairão, e o povo subirá, cada um no lugar à sua frente. O versículo 6 diz: Josué, filho de Num, chamou então os sacerdotes e disse: Tomai a arca da aliança, e 7 sacerdotes tomem 7 trombetas de chifre de carneiro, e procedam acerca de Jeová. Depois disso, disse ao povo: passai e dai volta à cidade, e os guerreiros marchem diante da arca de Deus. Foi feito como Josué havia dito ao povo. 7 sacerdotes levando as 7 trombetas de chifre de carneiro diante de Deus, e puseram-se e tocaram a trombeta, e a arca da aliança de Deus, de Jeová, vinha atrás dele, e os guerreiros iam na frente dos sacerdotes, que tocavam as trombetas, e a retaguarda seguia atrás da arca, e marchando tocavam as trombetas. Verso 10. Josué, porém, havia dado ao povo a seguinte ordem: Não griteis, nem façais ouvir a vossa voz, e não saia da vossa boca palavra alguma, até o dia em que eu vos disser: lançai grito de guerra. Então lançareis o grito de guerra. Bendito seja o nome de Jesus. Então está aí a leitura bíblica. Nós faremos os nossos comentários pautados na leitura e na revista, obviamente. E vamos trazer uma exegese do texto e algumas posições relacionadas a esse contexto bíblico. Então, nós já vamos verificar dentro da Bíblia que Jericó, ela é uma das grandes cidades, era uma das grandes cidades daquela cercanias, e podemos observar que o seu pudor, a sua pujança diante daquele povo era grande, né? E agora ela estava fechada com ferrolhos e tendo dificuldade de enfrentar os israelitas, porque Deus estava no negócio. A Bíblia diz
que Deus estava no negócio. Até porque na lição passada nós estudamos que aquele anjo do Senhor, né, que era o príncipe do exército, veio até Josué e falou com ele. Na verdade, Josué que interrogou a ele. Josué sem saber quem era, enfim, nós já sabemos a história, tivemos a aula passada e nós trabalhamos isso aí. A tranca, com medo de Israel, ninguém entra, ninguém sai, Deus dá a instrução muito específica. Bom, tá difícil, tá tudo fechado, a prova tá grande, mas eu, Senhor, estou no negócio. Então, vou te dar a ordem específica. 7 dias vocês vão ficar rodeando o muro, mas em silêncio. É que o pentecostal, parece que eu vejo os pentecostais, que eu sou um deles, diz assim, é mistério. Né? Conheço um irmão, um presbítero, que ele sempre, qualquer coisa dele é mistério. Não é? Então, o mistério ali era ficar quieto. O mistério era esperar o start do 7º dia. E no 7º, eles iam rodear a cidade, mas todo mundo de prontidão, com a arca, né? Os tangedores, os soldados na frente, a arca ia ao meio com os 7 sacerdotes, com os chifres de carneiro, e assim sucessivamente. Então, Deus dá uma ordem específica. Os guerreiros, né, de Israel devem marchar ao redor de Jericó por 6 dias, com 7 sacerdotes, portanto, a trombetas feitas de chifre de carneiro. No sétimo dia, os guerreiros deviam marchar 7 vezes ao redor da cidade, tocando as trombetas. Quando eles derem um longo grito, ou melhor, quando eles derem um longo grito, o povo deve gritar, as muralhas das cidades cairão. As muralhas da cidade irão cair. E quando eles derem o grito, as muralhas cairão para que Israel possa atacar. Versículo 3 até o versículo 5 do capítulo 6, conforme eu li aqui. Josué dá as ordens aos israelitas, dando instruções específicas, explícita para que não faça nenhum som durante 6 dias. Então, existe um período que temos que ficar quieto, que temos que ficar no nosso lugar, porque as lutas não são fáceis. E se os inimigos começarem a ouvir o sonido dos seus desejos, que querem pegá-lo, dos seus projetos, dos seus planos, por certo, vai dar errado. Mas a ordem de Deus foi que eles rodeassem a cidade, mas ficassem em silêncio. Nenhum grito se ouvirá da vossa boca. Não é? Então, nós vamos encontrar no texto que Josué dá as ordens aos israelitas, dando as instruções explícitas. Não faça barulho. Então Josué disse aos israelitas que eles não podem prejudicar Raabe ou sua família, porque Raabe estava dentro da cidade. Um fato importante. Raabe, nós já estudamos sobre ela, acho que as lições passadas, acho que 3 lições atrás, ou 4, sim. E Raabe não podia ser prejudicada, porque Raabe foi a criptonita, foi a pessoa que Deus usou para pegar aqueles, saber da cidade, foi uma das que salvou os espiãos. Né? Então os israelitas, diz a Bíblia, que eles tinham que ficar quietos. Então eles na verdade eles praticavam um harém, eles tinham um harém, conjunto de aposento independente, na casa de sultão, no caso um príncipe. Isso aí é o que significa harém. Diante dos muçulmanos, por exemplo, era destinada à habitação de mulheres. Né? O que é harém? Grupo constituído por pessoas, concubinas, parentes femininas e criadas, né? Que habitam em harém. Então, também nós tivemos na lição da historicidade dos adultos do mês do ano passado ainda, se não pode demorar, terceiro trimestre, nós tivemos a história de Israel e podemos passar por aqui explorando bastante isso. Se você quiser,
você está no canal Rascunho DBD, você pode buscar os vídeos lá e você vai achar, né? Então, o que significa que os dever que eles tinham que destruir tudo, todo aquele sacrifício, né? Tudo aquilo que eles tinham que estar em Jericó? Qual era a ordem? Por que a destruição? Então, o texto vai dizer que é claro que eles queriam trazer, né? Mostrar o que Deus havia feito ali. Então, eles provavelmente não sabem. A ordem de Josué, o israelita, era para soltar a voz e os muros iriam desabar, não é? Então, quando chegasse o dia. Então, antes do dia, não faça nada antes do dia. Foi isso que Deus disse. Fique quietos em silêncio, né? Uma vez, mas não saia do lugar. Tem que ficar cumprindo a ordem de rodear os muros, observando o espaço, né, que vai ser atacado. Uma vez que os muros caem, os israelitas atacam e destroem completamente a Jericó. Então os israelitas fazem o bem com Raabe e traz toda a família dela, né, para que possam ser livres entre os israelitas. Então Josué em seguida amaldiçoa a terra, como se fez para certificar que ninguém volte a construir novamente ali, né? Então Josué, a cidade das primeiras conquistas, a conquista das primeiras cidades, ou melhor, é descrita em ricos detalhes dentro do texto bíblico, quando vai um contraste do restante da vitória, que são contadas brevemente de maneira sistemática. Isso está escrito, essas histórias elas continuaram sendo contadas de forma sistemática, outras vitórias novas, a partir do capítulo 7, capítulo 10 e capítulo 11. Então Jericó era um portão para Canaã, a partir do leste, sendo uma forte e poderosa cidade próxima à travessia do Jordão, entendeu? Então o colapso de Jericó, por uma miraculosa intervenção de Deus, porque o primeiro inimigo deles era que estava tudo fechado, né? Então a ordem de Deus era que, como ele estava fechado com medo dos israelitas, a ordem de Deus é que eles ficassem em silêncio. E no sétimo dia, quando eles percebessem que não houvesse mais, que eles fizessem movimento dentro da cidade, vocês gritarão, conforme eu já disse aqui. Então a intervenção de Deus constituiu no dramático primeiro passo para a tomada da terra. Capítulo 6 é uma parte crucial desse texto, em que Jericó deu-se quando os israelitas foram instruídos a destruir tudo o que havia na cidade. Então, exceto Raabe e sua família. Mesmo que haja luta no mundo, mesmo que haja prova na cidade que você mora, no espaço que você mora, mas Deus tem um negócio com você, você não vai ser destruído. Ele vai poupar a sua vida e a sua família. Isso é o que aprendemos nesse texto e nessa historicidade. Porém, né, dentro das outras caminhadas de guerra, nós vamos encontrar Deus recomendando a Jacó, a Josué, aliás, que depois daquela batalha viria outras, né? Então nós vamos encontrar que, além de obedecer a Deus, temos que ter prudência em trabalhar com quem está do nosso lado, né? Temos que ter prudência em trabalhar com quem está do nosso lado, não é? Não suspeitando, não duvidando, mas acreditando no poder de Deus. Mas tinha um cidadão ali, e em outras lutas a posteriori, nós vamos encontrar que tinha um cidadão chamado Acã. Tudo que eles ganhavam, quando eles ganhavam a guerra, o despojo era para entregar na casa de Deus, não é? Mas não, ele pegou uma capa babilônica e pegou umas cunhas de ouro. E Israel, por causa disso, perdeu uma batalha contra Ai, uma cidade, uma região pequena, com poucos recursos e de exércitos bem diminuto, mas um ponto fundamental nessa lição é que os inimigos não podem ser desprezados. Não despreze os seus inimigos. Você vai encontrar alguns pregadores extremados por falta de estudos bíblicos, por falta de conhecimento dentro da historicidade dos livros históricos e dentro dos livros bíblicos e da demanda de Deus para cada povo. Gente pisando, jogando a coisa no chão, pisa em cima, não sei o que, pisando na cabeça do diabo. Meu irmão, isso é falácia. Jovem, isso é mentira. Isso não acontece.
a sua vitória, a minha vitória e a sua vitória está em obedecer a sacrossanta palavra de Deus, dentro da sua especificidade, não é? Tudo que Deus não deixa ninguém enrolar. Deus é específico naquilo que ele objetiva para cada um de nós. Então não tenha dúvida, tenha cuidado. Deus tem sempre o melhor para nós, entendeu? Não pegue nada que não é seu. Se Deus mandou ficar em silêncio, cale-se. Tem tempo que você sai do cenário. Deus é quem faz isso para lhe guardar, para lhe proteger, não é? Porque a luta é árdua, a tarefa não é fácil. É preciso que tenha cuidado, porque os inimigos estão à solta, mesmo eles estando presos, como estavam, eles se trancaram dentro da cidade, mas eles não estão brincando de ser inimigo, certo? O inimigo não brinca de ser inimigo. E eu costumo dizer sempre que o diabo ele é perfeito. Pastor, que loucura é essa? Sim, porque ele sabe ser diabo. Ele não erra naquilo que ele propõe a fazer e quando acha brecha para fazer. Deu para entender? Então ele não erra, ele é específico. Ele é fulminante. Ele sabe, se ele tem que destruir, ele vai destruir. Quando Deus não está no negócio, então é preciso estar ligado no Senhor nosso Deus. Entendeu? Então a expressão que Deus disse que tinha dado, tenho dado como comunicado algo que já tinha acontecido, enfatizando que o papel de Deus, dos papéis de Deus na vitória de Israel. Então Jacó, Jericó, aliás, media cerca de 800 metros em circunferência, cerca de 3 hectares, né? Um hectare é equivalente a aproximadamente um campo de futebol. Portanto, a marcha cercando a cidade foi completamente rápida. A expressão homens de guerra também é encontrada em texto como Josué capítulo 5, versículo 4 e 6, Josué capítulo 10, versículo 24. Então, é essencialmente o sinônimo de valente e valoroso, conforme o versículo 2 do texto em apreço. Então, era usada por várias vezes no Pentateuco para aludir aos homens altos ou aos homens adultos que saíram do Egito, mas não foram autorizados a entrada na terra prometida, conforme Números capítulo número 31, versículo 28 e 49 e Deuteronômio capítulo 2, versículo 14 e 16. Então, agora uma nova geração de guerreiros pronta para lutar as batalhas do Senhor foi designada como tal, por tal termo, né? Então, no versículo 4, o Números apresenta ali as figuras, de 7 figuras vai apresentar a forma proeminente dessas passagens: 7 sacerdotes, 7 buzinas, 7 dias, 7 cercos ao longo da cidade. 7 é o numeral muito importante na Escritura. Então, você vai encontrar dentro do versículo 4 e 5, você vai encontrar Deus especificando o que tem que fazer. Deus falou com Josué e Josué passou tudo para o povo. Nós vamos acompanhar 7 sacerdotes, nós vamos tocar 7 buzinas, iremos 7 dias, estar ali 7 dias e fazer 7 cercos ao longo da cidade, né? Então, começando com os 7 dias da criação, o número indica a completude de Deus, a perfeição de Deus. Então, quando vamos falar quando vamos estudar uma matéria chamada numismática, né, nós vamos aprender um pouco mais sobre essa questão de numerologia dentro do contexto bíblico, e dentro do judaísmo é chamado de gematria, não é? Gematria, dentro das escritas judaicas, que muitos falam no original, não é no original o quê? Você está falando de que original? Não é? Você vira e mexe, você ouve alguém falando isso, no original está escrito, entendeu? Mas no original o quê? Tem que ter a fonte, não é? E assim sucessivamente. Então, utilizando desses trechos bíblicos para demonstrar a conquista de Jericó, fez parte de um maior exército espiritual que santificou o povo e a terra de Deus. Outro lembrete que significa bastante, tem um significado espiritual muito interessante, é que o acontecimento, que é a presença da arca com o povo
entendeu? Então podemos observar, se o povo estiver sozinho, a derrota é muito clara. Mas se o povo estiver com a arca, que simboliza a presença de Deus, que representava a presença de Deus, então tem que ter arca. Na luta tem que ter arca. Você, além de obedecer toda a especificação ou todo o foco que Deus propôs, tem que ter a presença de Deus ali, que era a arca. E a arca ia carregada pelos sacerdotes. Glória a Deus. Então, é uma tipologia interessante e já também explanada dentro do texto, né? No capítulo 3, ela vai dar uma importância, a partir dali, ela vai dar importância na arca da travessia do Jordão. Jericó foi uma das cidades mais antigas da Palestina, que era localizada ao oeste do Rio Jordão, né? Apenas 16 quilômetros do Mar Morto. Então, o lugar de uma primavera perene, Jacó atrai muitos povos, né? Desde os tempos pré-históricos. Então, foi uma primeira cidade cananeia tomada pelos israelitas. Depois, esses cruzaram aí o Jordão, depois do capítulo 6, versículo 1 até o versículo 21, vai tratar dessas demandas. Nós estamos só comentando o capítulo 1, até o versículo 10 do capítulo 6, né? Aliás, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 10. Então, esteve praticamente abandonada até a época do rei Acabe, quando Hiel, de Betelita, ele reconstruiu a cidade às custas dos seus filhos, cumprindo aí a maldição de Josué, que Josué fez no capítulo 6, versículo 20. Então, ela foi destruída e mais tarde ela foi reconstruída, né? Ela foi construída na época do rei Acabe, e assim sucessivamente. Então você vai ver esse relato confirmando em Josué capítulo 6, versículo 26 e 1 Reis capítulo número 16, versículo 34. Nós vamos encontrar no versículo 5 os termos chifre de carneiro e buzina. Essas referências faz referência a instrumento do mesmo tipo, são as mesmas coisas, saíam os mesmos sons, né? Tais expressões aludem aí a um chifre, né, que é capaz de produzir apenas uma nota. O objeto era usado principalmente como um sinal aqui que sinalizou aí, sinalizou a presença de Deus e anunciou o iminente juízo, ou destino, aliás, o iminente destino de Jericó. Então podemos observar que o chifre é um instrumento mais comum mencionado no Antigo Testamento. Diga-se de passagem que temos que conhecer, Josué é um livro histórico, não é? Precisamos trabalhar a questão dessas particularidades, não é? Então, Josué capítulo 6, conforme nós lemos aqui, nós vamos encontrar de forma clara e objetiva todo o conteúdo, todo o contexto da historicidade, né? Que Deus fez com que o povo de Israel vivesse aquela história, né? Então, no versículo 6 e 7, Josué vai dar a instrução. Nesse trecho ele reproduz o comando de Deus, transmitido a ele, onde Deus transmitiu no versículo 2 e o versículo 5, no versículo 6 e 7 ele transmite ao povo, né? Então aí ele faz a repetição, enfatizando a importância da cerimônia solene na marcha rodeando a cidade. Silêncio, a solenidade era silêncio, né? Então, já no versículo 8 e 9, os armados, outra expressão militar, significa que os homens estavam equipados para a guerra, enfatizando aí a força e a medida que se preparava para a batalha. Então, a palavra retaguarda é rara, encontrada apenas nos versículos de número 9 e versículo 13, dentro do capítulo 6, né? Então, você vai encontrar também em Números capítulo 10, versículo 25, e figuradamente falando de Deus, né, em Isaías 52, versículo 12. Né? Então, esse contingente de guerreiro era atribuído à arca. É de fato impressionante, o primeiro homem armado. Você vai encontrar no capítulo 7, no versículo 7 e versículo 9. Depois o sacerdote tocando trombeta, e em seguida a arca em si carregada por sacerdotes. Então tinha os tangedores, homens que iam na frente
não é? E depois os músicos, e atrás iria a arca, porque tem que haver, onde tiver Deus, onde Deus está, tem que haver som, tem que haver alegria, tem que haver satisfação, tem que haver júbilo, não é? Tem que haver júbilo. E ali estava Deus trabalhando na vida do povo. Então, a arca em si, carregada aí pelos sacerdotes, no versículo 8, e por fim, dentro da retaguarda dos sacerdotes que carregava ali. Então, ele fez a arca do Senhor rodear a cidade, e vemos aí nesse texto que a narrativa continua colocando a arca em lugar de destaque. A arca tem que estar em lugar de destaque na vida do crente, na vida do salvo, na vida do jovem. A arca do Senhor, que significa a presença, ela tem que estar em primeiro lugar, não tem jeito. Então as pessoas também circundavam a cidade, entretanto o foco era na arca. Então tudo que Deus, já pensou se não tivesse a presença de Deus? Então Josué, primeiro tópico da nossa lição, a primeira batalha dos hebreus na Terra Prometida, Jericó é uma cidade forte, né? Tinha que ter em mente isso. Jericó não estava brincando, o rei de Jericó não estava brincando, então podemos ver os episódios dos espias enviados primeiro aí por Josué a Jericó para que o desejo do rei de Jericó destruir os espias, né? O desejo dele era destruir, conforme está escrito em Josué capítulo 2, né? E você vê que Jericó, a cidade só cairia, os muros só cairia, a cidade só seria destruída com a ajuda de Deus. Então, a estratégia de Deus para a batalha, primeiro, era o corte do suprimento do inimigo. A cidade está fechada, não deixa entrar nada. E, depois disso, manter o ânimo da tropa. A tropa que estava com Josué tinha que estar animada. Então, Josué passou as instruções de Deus no versículo 6 e 7, conforme eu já disse, né? Ainda na nossa lição, nós vamos encontrar que o homem armado à frente dos sacerdotes. Então a estratégia que Josué utilizou foi simples. Homens armados sairiam marchando à frente, após seguiriam 7 sacerdotes tocando com buzinas feitas de chifre de carneiro, e logo em seguida a arca da aliança conduzida não pelos coatitas, o que era a regra, né? Mas por sacerdote. Por fim, a retaguarda. Eles rodearam a cidade por 6 dias, e uma vez por dia. No 7º dia, porém, contornaram-se 7 vezes. Então, veja bem, eles rodearam a cidade por 6 dias, uma vez cada dia. Somente no 7º dia que ele rodeou a cidade 7 dias, conforme diz o texto aqui, não é? Então, que fique claro isso, essa particularidade. Então, eles estavam ali à espera de um milagre, né? Josué estabeleceu, ou seja, Josué estabeleceu a estratégia bélica, fez uma estratégia bélica da semana, no que foi perfeitamente atendido por todos os envolvidos. 6 dias de espera pode parecer pouco para nós, mas para o povo hebreu era como que fosse passado 40 anos. Bendito seja o Cordeiro de Deus, não é? Então, dentro do texto bíblico, nós voltamos aqui no texto, nós vamos observar que a providência de Deus, né? A providência de Deus tinha feito aí desmontar a muralha de Jericó, né? Então, aquela muralha era um sinal da invencibilidade das cidades. Quando tinha aquelas muralhas, dizia que a cidade fortificada, então ela simbolizava o poderio que a cidade tinha, não é? E ela estava fechada e trancada ao ferrolho. Então podemos observar que dentro desse texto bíblico nós vamos encontrar o relato, não é? Um relato antigo que foi transformado tanto para acentuar os seus aspectos litúrgicos, que era a arca e o sacerdote, como também para ele fazer um relato de guerra, não é? Que era sacral, ou seja, anátema. Então, não é um relato guerreiro, O texto hebraico é notável, mais longe na Septuaginta, omite essas numerosas expressões, né? Então, entre parênteses, por exemplo, você vai encontrar, mas sobre uma forma primitiva. O relato não é histórico, como um relato de conquista, mas testemunha com o seu modo
de entrada nas tribos de Canaã. Então a primeira cidade encontrada já estava destruída. A arqueologia não vai fornecer muita informação disso, mas a Bíblia diz que Jericó foi a primeira cidade, visto que menciona que a primeira Jericó era o primeiro portão, era como que um portão para a cidade, para a região de Canaã, para a cidade de Canaã. E Jericó foi a primeira cidade a ser destruída, e sua destruição foi no fim do século 13 antes de Cristo, entendeu? Então o clamor dos guerreiros também era aclamação religiosa, ligada a rituais da arca, conforme está escrito em Números, capítulo 10, versículo 5. Né? Então, na origem desse relato, há uma tradição de santuário, né? Lá de Gilgal, que eles trouxeram do acampamento, né? Que é o lugar de preparação da batalha. Então, eles testemunhavam a liturgia ao redor de Jericó, ao som de trombetas, clamores e circunambulação durante 7 dias. Então, esta liturgia celebrava a providência de Deus. Ele estava ali cantando porque sabia que estava celebrando a providência de Deus na vida deles, na vida do sacerdote, que era o povo que estava ali, e também do capitão, que era Josué. Glória a Deus. Então, podemos observar que todo esse processo que Deus fez, né? Então, o anátema de Israel, naqueles dias, era o harém, que eu disse, meus irmãos, que era comporta a renúncia, toda a peça era um anátema que tinha entre eles, né? Então, a sua atribuição a Deus, os homens, os animais são mortos, os objetos preciosos são dados ao santuário. Então, o ato religioso, regras de guerra santa, enfim, nós podemos ver isso como uma garantia de vitória no capítulo de número 21, versículo 2 de Números. Que Deus abençoe os irmãos, Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. Terceiro ponto da nossa lição vai falar: Deus se mostra forte para com os que confiam nele. Claro que Deus, não é que Deus se mostra, Deus é forte. Não é que Deus se mostra. Uma frase não é... Deus é forte em todos os sentidos, não é que Deus se mostra forte. Não é isso. Ele é forte e ponto. Em nenhum momento do tempo, dos dias, tanto no passado como no presente e no porvir, Deus nunca mostrou fraqueza. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Edivaldo Pereira. Você está no canal Rascunho da EBD. Se você gostou, deixa o seu like, compartilhe esse vídeo para que mais pessoas ouçam. Se você não é inscrito, se inscreva no nosso canal e deixe o seu comentário. Pode ser para correção, o que você coloca lá nós vamos considerar e vamos procurar melhorar ainda mais. Na próxima lição 8, nós estaremos aprendendo sobre a batalha contra Ai. Né? Aí a partir do versículo 7, do capítulo 7, que nós vamos estar trabalhando a proposta. Capítulo 7, versículo de 1 a 11. Eu estudo bastante essa questão de história, eu gosto dos textos históricos da Bíblia. Deus abençoe, um abraço.